Bem-vindos ao canal Barbosa Palandré. Eu pretendo nesse vídeo falar sobre as ramificações que o brasileiro chama de evangélica, mas com uma ressalva. O brasileiro chama de evangélico todo aquele que não é católico. Então, Testemunhos de Jeová e Mormons Adventistas colocam como evangélicos, protestantes. Eu vou aqui, evangélico, vou estar usando, me referindo a vindo dos séculos 16, 17 e 18, e o pentecostalismo e o adventismo. Ou seja, luteranos, reformados, anglicanos, batistas, metodistas, adventistas e o movimento pentecostal. É isso que eu vou estar me referindo como evangélico. Mas para mim existe, né, o evangélico para mim é o luterano, os reformados, pode ser inclui os reformados continentais e os presbiterianos, são todos protestantes. Então, existe o protestantismo, que são luteranos, etc., outras denominações, e o pentecostalismo. O evangélico é só luterano, na minha cabeça, na minha concepção. Então, eu vou tentar falar minha experiência em cada ramificação que eu tive passagem. Temos o luteranismo no Brasil. Na minha pesquisa, encontra-se 6 denominações luteranas, como a ISLB, que é a Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Igreja Evangélica Luterana Livre Independente do Brasil, Igreja Luterana Confessional do Brasil. Essas são as tradicionais, né? E a IELB, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, segue fielmente o livro de Concórdia. A Igreja Evangélica Luterana Livre e Independente do Brasil não necessariamente segue o livro de Concórdia, mas é mais tradicional, o luteranismo. E a Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil tem de tudo, tem carismáticos, tem pietistas, segue o livro de Concórdia 100%, outros não. Temos a Igreja Luterana Confessional, que segue o livro de Concórdia e é pietista. Temos as ramificações pentecostais. Temos a Igreja da Renovação Luterana no Brasil, que é separação da IELB, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que é seguir o caminho próprio. E temos a Igreja Luterana Renovada, que é a ISLB, que atodou o credo do batismo, porque os carismáticos luteranos da ISLB seguem o credo do batismo, etc. Esses são bem mais pentecostais, bem mais carismáticos. O carismatismo no Brasil, muitas igrejas batistas se tornam credo batistas, comum. Anglicanismo, eu participei de mais celebração de forma online, aqui de Campos. Então, a Igreja Episcopal Anglicana no Brasil, temos a Igreja Anglicana no Brasil, temos a Igreja Episcopal Unida, temos a Igreja Católica Anglicana do Brasil, são 9 denominações total. Temos a Igreja Anglicana Reformada do Brasil, reformado não no sentido calvinista, mas reformado da Reforma Anglicana. A Igreja Anglicana Tradicional do Brasil, que é anglo-católica. A Episcopal Anglicana tem carismáticos, anglo-evangélicos, anglo-católicos. Tem toda a ramificação anglicana. A Anglicana no Brasil é anglo-evangélica. Temos anglo-carismáticos, anglo-católicos de menor escala.
Igreja Anglicana Ortodoxa no Brasil, que é anglo-católica. Igreja Anglicana Unida do Brasil, eu acho que é a Igreja Episcopal Anglicana, a Igreja Episcopal Unida do Brasil. Temos essas. É algo que o pessoal acha que vai estar só na liturgia, mas eu consigo fluir em qualquer liturgia. Temos o movimento reformado, continental no caso. Temos no Brasil igrejas evangélicas reformadas no Brasil e igrejas reformadas no Brasil. Chegaram muito recentemente depois dos presbiterianismos, que são reformados em Solá. Temos o movimento do Anabatista, que majoritariamente são arminianos em si, ou predestinacionistas. Igreja Missionária Unida no Brasil, Convenção das Igrejas Evangélicas Irmãos Menonitas do Brasil, Associação das Igrejas Menonitas do Brasil e Igreja Bíblica Batista. São igrejas mais no sul do país. Temos algumas no Nordeste, com as colônias gaúchas no Nordeste. Agora, presbiterianos, pelo que parece, temos de 17. Por exemplo, temos a Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a mais antiga, tradicional, tudo, que é ligada à Igreja da Escócia, mas de filiação. A Igreja Presbiteriana Ortodoxa dos Estados Unidos, considerada como irmã denominacional, muitos consideram. Temos a Igreja Presbiteriana Independente, tanto a Presbiteriana do Brasil Independente, eu visitei. Temos a Igreja Indígena Presbiteriana do Brasil. Temos a Igreja Presbiteriana Coreana-Americana, que é os descendentes dos coreanos dos Estados Unidos para o Brasil. Temos a Igreja Presbiteriana de Formosa no Brasil, que é uma localidade em São Paulo, um bairro, se tornou denominação. A Igreja Presbiteriana Reformada do Brasil. Temos a fundamentalista, ramos fundamentalistas como a Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil, a Igreja Presbiteriana Fundamentalista do Brasil, a Igreja Presbiteriana Reformada Presbitério de Hanover, que está no sul. Temos uma vertente liberal ecumênica, que é a Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. No Rio é muito bem falado. Tem um destaque no Rio, um destaque onde estão. Queria muito visitar essa. Temos as vertentes carismáticas, vertentes pentecostais, como a Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, Igreja Presbiteriana Reformada Avivada do Brasil, Igreja Cristã Presbiteriana Pentecostal, Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana, Igreja Presbiteriana Pentecostal, que surgiu na minha cidade. Posso falar um pouco depois sobre ela. E a maior igreja dessa denominação não é a matriz da minha cidade, é de Belo Horizonte. Temos uma igreja dessa em Madrid. Queria muito visitar essa igreja, mas ainda não se tornou possível. Temos a Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana. Já falei. Igreja Presbiteriana da Graça, Igreja Presbiteriana Avivada para as Nações. Essas são as presbiterianas. A congregacional temos 6. Temos a Igreja Cristã Evangélica do Brasil, a União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, a Igreja Evangélica Congregacional do Brasil. O congregacionalismo e esses tradicionais mudaram aqui no Brasil. Muitas dessas, mais tradicionais, se tornaram mais credo-batistas do que pedo-batistas, por influência do carismatismo, que temos 2 vertentes carismáticas.
a Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil e a Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais Brasileira. Mas a Aliança das Igrejas Evangélicas Brasileiras, Congregacional Brasileira e a União das Igrejas Congregacionais do Brasil, um pastor de uma denominação pode mudar para outra facilmente. Diferente dos presbiterianos, um pastor independente, os batistas, tudo. É muito difícil. Mas essas duas denominações congregacionais, e tem uma denominação dessas aqui na minha cidade, ainda vou visitar. E temos uma fundamentalista, que é a Igreja Puritana Reformada do Brasil. Eu desconheço exatamente a doutrina, mas deve seguir esses modelos das outras. Olha, uma denominação que é muito guiquista no meu coração, que é o movimento batista, igrejas batistas. São 11 denominações, 11 igrejas. Essas denominações muito quistas para mim. Temos a mais tradicional, que é a Convenção Batista Brasileira. Temos mais sabatistas, uma sabatista tradicional, uma sabatista carismática, que é a Igreja Batista do Sétimo Dia e Igreja Batista do Sétimo Dia Renovada. Temos as próximas duas que eu vou citar, são parecidas o nome, mas são diferentes. Temos a Liberal Ecumênica, que é a Aliança de Batistas do Brasil. E temos a Aliança Batista Livre do Brasil. A Livre do Brasil é arminiana, soteriologicamente, mas segue modelo. Temos a vertente calvinista, a Convenção Batista Reformada do Brasil. A Batista Reformada não queria ter uma cisão da Convenção Batista Brasileira e a Convenção Batista, que é uma próxima que é a nacional. Não queria separação. Nós somos calvinistas, reformados, vamos seguir uma associação, vamos criar uma associação, um ponto de comunhão. Houve uma separação. Acabou havendo. Temos as pentecostais, a Convenção Batista Nacional, Convenção Batista Igrejas Batistas Independentes do Brasil, Igreja Batista da Lagoinha. Posso falar da Lagoinha depois, que é bastante coisa, o vídeo está ficando comprido, tem muita coisa para falar ainda. Temos também a Convenção Batista Conservadora e a Associação de Igrejas Batistas Regulares do Brasil, que são fundamentalistas. Mas que eu falar previamente, a Convenção Batista Brasileira, a Convenção Batista Conservadora e a Convenção Batista Nacional estão ligados à Aliança Mundial Batista. Mas são denominações diferentes. Temos o movimento metodista. Igrejas Metodistas do Brasil, visitei. Igreja Metodista Livre, Igreja do Nazareno, Exército da Salvação, Igreja Metodista Ortodoxa, Igreja Metodista Bíblica do Brasil, são as vertentes. Já pelo que parece, também tem as pentecostais. Temos a Igreja Metodista Wesleyana e a Igreja Metodista Renovada. Aqui, não é muito longe de casa, temos a Igreja Metodista Avivada. Não sei se é denominação diferente, tudo. Pelo que parece, é uma denominação diferente. Então, podemos incluir a Igreja Metodista Avivada e também podemos incluir a Igreja Wesleyana Unida. Eu vi em algum lugar, li em algum lugar, mas não tenho certeza
das formas, não pesquisei mais a fundo, mas essa observação pode ter mais duas denominações metodistas, mais pentecostais, a Avivada e a Wesleyana Unida. Temos no Brasil 6 denominações adventistas. Por exemplo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ligada aos Estados Unidos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, tem a ver com as guerras. Igreja de Deus do Sétimo Dia. Temos uma fundamentalista, parece que deixou de existir, tem uma discussão, que é os verdadeiros e livres adventistas do Sétimo Dia. Temos 2 vertentes pentecostais. Uma, claro, a primeira igreja carismática pentecostal do Brasil, que é a Igreja Adventista da Promessa, e dela surgiu a Igreja Remanescente Dualista dos Primogênitos. Então tem essa divisão. Olha, eu vou cortar essa parte e fazer uma segunda parte falando sobre as outras denominações. Voltei com a segunda parte. Então eu vou falar sobre os movimentos pentecostais, igrejas pentecostais, movimentos internacionais, movimentos atuais, as igrejas inclusivas, que o pessoal coloca como evangélico, mas eu definiria como movimento paralelo. Dois grupos desigrejados que eu conheço, e igrejas famosas, assim, não de famosos, fulano de tal, não, igrejas começaram com famosos. Então, lá vem coisa, porque o movimento pentecostal tem 38 denominações, divididos em 3 ondas. Temos a Convenção Geral da Assembleia de Deus. Visitei, se não me engano, não sei se era geral ou a nacional. Convenção Nacional da Assembleia de Deus, que é Ministério Madureira. Convenção da Assembleia de Deus no Brasil. Congregação Cristã no Brasil. Congregação Cristã do Sétimo Dia. Igreja de Cristo no Brasil. Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, Igreja de Cristo Pentecostal Internacional, Igreja de Deus no Brasil, Igreja de Deus em Cristo. Eu não andei muito tempo com essa teologia, mas eu fiquei... Estou 1 ano no movimento pentecostal, uma teologia semelhante à Assembleia de Deus. Principalmente americana, não a brasileira. A segunda onda pentecostal, eu conheci 2 vertentes aqui, que é a Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Evangélica Pentecostal Brasil para Cristo, Igreja Cristã Pentecostal da Bíblia do Brasil, Igreja Pentecostal Deus e Amor, Igreja Unida, não sei se existe ainda, mas está na história, Igreja Cristã Maranata, Igreja Apostólica do Brasil, Catedral da Bênção, e a Igreja Cristã Nova Vida, que é pentecostal reformado, pentecostal calvinista. Quase fui para lá, tenho aqui em Campos, gostei muito de estar. Temos a terceira onda pentecostal, que tem algumas ramificações, tem a teologia da prosperidade, Rema, temos hiperpentecostais, mas tem
A diferença IURD é a que teve influência das outras vertentes, surgiu nos Estados Unidos, não é padronizada igual a primeira onda e segunda onda. Esse neopentecostais, terceira onda pentecostal. Shalom, comunidade cristã, Igreja Universal do Reino de Deus, delas surgiram Igreja Internacional da Graça de Deus, Igreja Mundial do Poder de Deus, Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus. Temos a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, que é a Malafaia, é a vertente muito mais voltada à teologia da prosperidade, uma ênfase teologia da prosperidade. Tá. Comunidade da Graça, Comunidade Cristã Paz e Vida, Igreja Verbo da Vida, que pôde visitar, que é... Bem, uma experiência... Reparem umas coisas que eu não vivi nem na Universal. Igreja Apostólica Nascer em Cristo, Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra, Igreja Apostólica Fonte da Vida, Igreja Bola de Neve, Igreja Família Viva, que visitei na época presbiteriana Viva, Igreja Evangélica Transcultural, Igreja United, hoje frequento membro. Temos movimentos restauracionistas. Igreja de Deus, Ministério de Jesus Cristo Internacional, Ministério Internacional da Restauração. Temos a Igreja Cristã Reformada Avivalista, que é reforma protestante, não é reformada calvinista. Dessas igrejas pentecostais, eu estudei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 igrejas. Onda Dor, ela é quase uma igreja batista, nessa confissão de fé, mas outra proposta de liturgia, de coisas de ser, né? Não subscreve as declarações de fé batistas. Tem pobre declaração de fé. Temos o movimento Convergência, que conhecia a partir do Ângelo Batso, um pastor de Convergência, um movimento meio carismático, meio reformado, meio... Então, interessante. Agora, antes de entrar nas igrejas inclusivas e o movimento desigrejado, temos a Igreja Soul, Igreja Batista Soul, que é alma, Soul no sentido alma, de Cléber Lucas. Diante do Trono, Ana Paula Baladão, dos Estados Unidos, uma igreja de brasileiros. Então, temos a Igreja Profetizando as Nações, Fernanda Brum. Novos Começos, Mariana Valadão, irmã de Ana Paula. Movimento desigrejado. Temos Caminho da Graça, Caio Fábio. Frequentei um tempo lá. É um movimento que eu admiro, que eu respeito, que eu gosto. As pessoas que eu conheci. Entende? Então, eu tenho o que criticar, o que falar. Então, temos o Evangelho do Reino. O Caminho da Graça segue um caminho mais restauracionista. O Evangelho do Reino, pentecostal, assembleano. Então, minha experiência, assim, eu contei brevemente, só listei as denominações. Nem sei quantos minutos estão, porque eu parei de filmar, vou juntar, então não sei quantos minutos vai estar. Acho mais de 20. Deus abençoe.